Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo, bem-vindo ao resumo da nossa lição de número 2, que tem como tema imagens bíblicas da igreja. O texto áureo que baseia o nosso estudo dessa semana está em 1ª Epístola de Pedro, capítulo 2, verso 9. Um texto muito conhecido, mas aqui nós vamos extrair figuras que são usadas para fazer referência ao povo de Deus, este que é a igreja. A verdade prática nos fala que é o Espírito Santo quem revela a igreja através dessa imagem. Então, vamos conceituar aqui, vamos definir o que é imagem. Podemos definir como aquilo que nos faz ter ideia do que algo realmente é. Então, como nós vamos saber o que realmente é a igreja? Através da palavra, dessas imagens que são uma referência para que nós tenhamos o entendimento. Veremos no desenvolvimento desta aula 3 importantes tópicos. Veremos as características da igreja no seu relacionamento, através de imagens que descrevem o seu relacionamento. Veremos na sua função e também habitação dessa instituição criada por Deus. O primeiro tópico vai retratar o primeiro ponto como a noiva de Cristo, a igreja sendo noiva de Cristo. O segundo ponto vai falar sobre ser esposa. Esposa e noiva não apenas são palavras diferentes, mas a comunhão, a intimidade, ela é distinta. O que nós vemos em 2 Coríntios, capítulo 11, versículo 2, Paulo utilizando a expressão partenos, que significa virgem pura. Virgem é aquela que ainda não contraiu núpcias. Porém, Paulo, utilizando esse termo, ele traz uma ideia de castidade, pureza e fidelidade. E hoje, mais do que nunca, nós poderíamos enfatizar esta palavra, virgem pura. Infelizmente, a virgindade tem sido banalizada e também com ela a pureza. O problema é que o pecado vem corromper o fruto daquilo de tão maravilhoso que é o momento da intimidade, que deve ser um resultado do amor. Nós vemos que o relacionamento, a intimidade da noiva não é tão profundo como o da esposa. Mas a igreja, ela pode ser chamada de noiva, assim como pode ser chamada de esposa, em relação à sua pureza, ao seu comportamento que fielmente espera pelo encontro com um noivo, que é Jesus Cristo. Essa imagem, ela trata o amor muito forte, aquele amor que é descrito em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 4 e 5, que diz assim, o amor é sofredor, benigno, o amor não é invejoso, não trata com leviandade, não se ensoberbece, não se porta com indecência, não busca os seus interesses, não se irrita, não suspeita mal. Algo que eu sempre digo em nossas aulas, aprendi com o pastor José Brandão, e ele diz que o amor bíblico ele não é romântico, ele é sacrificial. Quando nós olhamos para essa pontuação do sacrifício que é necessário ter, nós vemos claramente o comportamento de Cristo, que amou a igreja, se entregando por ela. Isso é um compromisso que é feito não porque é um dever, mas como o resultado do amor. A imagem desse relacionamento entre Cristo e a igreja deve ser um parâmetro de todos os casais cristãos, onde a honra, fidelidade, transparência, paciência, comunicação, pureza moral e afins outras virtudes que é necessário ter neste envolvimento conjugal entre o homem e a mulher. Terceiro ponto, um pouco mais diferente, dessa questão conjugal, mas no cuidado. Existem duas exortações, uma feita pelo apóstolo Paulo, em Atos capítulo 20, versículo 28, dizendo sobre o rebanho de Deus. O rebanho pertence a Deus, e para a sua aquisição foi pago um preço, e este preço foi um preço de sangue, o sangue de Jesus. O apóstolo Pedro, no capítulo 5, na sua primeira epístola, versículo 2 e 3, ele mexe um pouco no interior do homem, no seu coração, e não apenas como é feito, mas por qual razão. Ele vai exortar sobre o cuidado ser voluntário, não ser ganancioso, não tirar proveito do rebanho, e relembra que os que cuidam do rebanho devem ter ânimo pronto,
eles devem estar dispostos a servir ao rebanho, pois este rebanho pertence a Deus, estão aos seus cuidados, mas também em relação ao comportamento daqueles que cuidam do rebanho, pois são exemplo para os mesmos. Então, este relacionamento que precisamos ter com Cristo, nós vemos nestas referências, como noiva, esposa e também no cuidado. No segundo tópico, nós já passamos para um desenvolvimento mais da função. Aí nós baseamos neste texto de 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9, falando sobre geração eleita, sacerdócio real, nação santa e povo adquirido. Recapitulamos a lição passada, lição de número 1, lição introdutória, que nós falamos que o próprio sangue de Cristo nos comprou, nos fazendo um único povo. E a expressão geração eleita é justamente isso, vem da palavra genus, que é aqueles que pertencem a uma etnia, e a nossa é a que o próprio sangue de Cristo nos comprou. Não existe distinção. Pelo contrário, em Cristo nós somos todos um só povo. Não há grego, bárbaro, judeu, gentil, não há distinção. Pelo sangue de Cristo, somos uma geração eleita, adquiridos por um preço. Quando trata sobre sermos um sacerdócio real, fazendo uma referência ao antigo pacto, aonde apenas a tribo de Levi, os descendentes de Arão, eles exerciam um sacerdócio. Agora, todo aquele que faz parte do corpo de Cristo, que é o povo de Deus, ele exerce sacerdócio. Orando, intercedendo, gerindo a vida espiritual. Não necessitamos de um representante para que nós possamos ser ouvidos por Deus. Nós temos um único mediador, e este é Jesus Cristo, o homem. Não há necessidade mais de sacrifício, né? Algo que nós enfatizamos bem em nossa aula, porque o sacrifício perfeito foi Cristo Jesus, e os sacrifícios que eram feitos no antigo pacto apontava para este sacrifício perfeito, conforme Hebreus capítulo 10, versículo 11, 12 e 14. Tanto que o sacerdócio universal era uma dos posicionamentos que Lutero defendia no período da Reforma. Orar e interceder é um dever de todo cristão, não só de alguém que tem este ministério, como se pensa. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17. Orai sem cessar. É algo que todo cristão precisa fazer. Isso faz parte do nosso sacerdócio. Quando diz que nós somos nação santa e povo adquirido, estes termos eles vêm adjetivados, que nos evidenciam algumas características que nos diferenciam por sermos santos e adquiridos. O povo de Deus, ele é um povo diferente, pois receberam a Cristo, participam de um corpo e esperam um glorioso dia. Voltando lá ao texto de 1 Tessalonicenses, mas agora no capítulo 4, versículo 13, o apóstolo Paulo fala, nós não somos como os que não têm esperança. Então, olha que maravilha, nós estávamos caminhando para a condenação eterna, nós estávamos em nossos pecados e delitos, nós estávamos como inimigos de Deus, mas pelo sangue de Cristo fomos reconciliados e nos tornamos um povo santo, especial, zeloso, de boas obras. E nós esperamos aquele grande dia. O dia que nos encontraremos com o nosso Senhor, nosso noivo. Nós vemos no ponto 2 deste segundo tópico ainda, sobre o corpo de Cristo. O corpo de Cristo é uma das expressões mais fortes que nós temos na Bíblia, pois está ligado diretamente à harmonia e unidade. Qualquer atividade que existe neste corpo tem objetivo não individual, mas geral. É isso que Paulo ele traz, né, nessa grande referência em 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 21 ali, onde um membro serve o outro, e olha quão importante isto é. O pastor, comentarista dessa lição, José Gonçalves, ele diz que um corpo constituído por um só órgão seria uma monstruosidade. E é isso, infelizmente, que nós temos visto. Quem tenta ser igreja sozinho,
acaba se tornando um monstro na sua fala, no seu comportamento. E nós não fomos feitos para isso. Nós não podemos abandonar o corpo porque nós não somos mais e nem menos do que outros membros. Nós trabalhamos em prol do corpo. E eu dei alguns exemplos, né? Se alguém deseja se alimentar, precisa com os pés caminhar, precisa com a mão preparar o alimento, trazer a colher, o talher até a sua boca, a sua língua irá transmitir até o seu estômago e ali por diante, mas todo o corpo será beneficiado. Então, é algo muito maravilhoso ser o corpo de Cristo. No último ponto, nós falaremos sobre os privilégios que é ser este corpo. No terceiro e conclusivo tópico dessa lição, nós apresentamos a igreja como santuário de Deus, não a estrutura arquitetônica, mas o corpo de Cristo. Aproveitamos para distinguir os termos templo, templo do Espírito Santo e santuário. Acabamos entrando no assunto sobre o cuidado com o nosso próprio corpo, já que ele é o templo do Espírito Santo. Então, cuidados básicos com a saúde, a alimentação, o sono é muito importante. Eu gosto sempre de dizer que a escola bíblica ela é muito ampla, nós aprendemos muitas coisas, é interdisciplinar, mas sempre buscando a edificação espiritual dos nossos irmãos. No segundo ponto, ainda deste terceiro tópico, nós tratamos sobre a igreja como casa de Deus. Quando nós falamos de casa, se remete à origem, falamos dos nossos princípios e enfatizamos como temos nos portado não apenas na sociedade, mas dentro da nossa casa. Efésios capítulo 6, versículo 1 ao 4, fizemos a leitura desse texto e fizemos algumas perguntas. Os pais têm sido honrados dentro de casa, os filhos têm sido instruídos no ensino e na admoestação do Senhor. Falamos no ano passado, em uma das nossas lições sobre relacionamentos em famílias, que quando há uma igreja forte é porque existem famílias fortes. E o problema da sociedade desequilibrada tem grande parte no direcionamento familiar. Então, os filhos precisam conhecer a Deus primeiro dentro das suas casas, no comportamento dos pais, na fala, no trato. Os pais precisam apresentar Deus aos seus filhos e não apenas os seus filhos a Deus. Famílias fortes, igrejas fortes. Essa é uma expressão que nós vimos o quão fundamental é para que nós possamos preparar as próximas gerações. Se você quer aprender como a sua família ser fortalecida no Senhor e na sua palavra, te convido a estar conosco às 8 horas aqui na nossa igreja, às 8h30, você que está um pouco mais distante, aprenda conosco também através da nossa transmissão. No terceiro ponto da nossa lição, nós falamos sobre o privilégio de ser igreja. 3 pontos principais. A igreja é uma instituição formada por salvos, que se relacionam com Deus e por isso fazem parte do seu rebanho. A igreja é uma instituição formada por salvos que exercem função sacerdotal. Olha que maravilha, nós estávamos caminhando para a condenação. Pelo sangue de Cristo, fomos alcançados, fomos reconciliados com Deus. E hoje nós temos a oportunidade de, com ousadia, nos apresentarmos diante do trono da graça, falarmos com o nosso Deus, interceder, ter o Espírito Santo fazendo morada em nós. Então venha aprender conosco. Deixo o convite a você e a sua família, 8 horas, presencial aqui na nossa igreja. Às 8h30, vai ter um link por aí e eu espero que você acesse, compartilhe, convide alguém para ser aluno na Escola Bíblica Bereia. Deus abençoe. Até a próxima aula.